Bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube, com um React. Um React é uma peça sensacional, proposta aí pelo Gregório Duvivier, dentro do Porta dos Fundos, sobre o TDAH, né? Um hit parade aqui das nossas conversas, né? Um campeão maior do mal entendimento das pessoas que acham que eu nego que existe TDAH, que eu sou um negacionista da ciência, que eu digo que isso não existe, só porque se trata de um diagnóstico produzido por convencionalidade. Gente, diagnósticos por convencionalidade são importantes, são verdadeiros transtornos. O que a gente está discutindo, e aqui essa peça de humor vai fazer isso de uma maneira assim brilhante, é o excesso, é a parasitagem, é a instrumentalização, é o exagero, como a gente está vendo aqui, né? O Gregório chega no médico e já introduz essa ideia. Eu tô aqui com o seu teste, o resultado aqui a respeito do diagnóstico de TDAH. Ai, meu Deus. Tô até com medo de saber. Não, fica tranquilo, o resultado tá ótimo, você não tem TDAH. Revelação, chá de revelação, né? Você não tem TDAH. E a gente vê que é uma surpresa, porque no fundo está jogando com o que a gente vem falando aqui, né? É muito fácil alguém dizer para você que você tem TDAH. Cuidado, porque tem muitos não especialistas dizendo isso para você. Cuidado, porque tem muita propaganda massiva dizendo que se você acorda cansado, se você então tem muita falta de concentração, se você se atrapalha, não é porque a vida contemporânea produziu linguagens, né, e formas de trabalhar que nos massacram, que pedem da gente muito mais do que, inclusive, a nossa formação cognitiva pôde oferecer. Não é nada disso. É que tem uma outra coisa a mais, né, que tá te pondo aí no rabo da curva de Gauss. Né? Como é que é? Não tem TDAH. Não, eu preciso ter TDAH, doutor. Como assim? Você tava com medo de não ter TDAH, isso? Exatamente. Você sabe que é uma doença. Sim, mas é uma doença que estava me ajudando a viver até o momento. Te ajudando? É claro. Eu tô com medo de não ter TDAH. Né? Qual que é a ironia aqui? A coisa parece ter se tornado tão popular, tão comum, que aquele que não tem um problema, né? Aquele que não tem, e talvez seja verdade, porque aquele que não tem está adaptado, né, a essa, vamos dizer assim, forma neoliberal de viver. Mas a decepção é porque o médico diz, você não tem, né, esse transtorno. Veja, o nosso amigo médico aqui, ele incorre nessa falta de rigor, né, que a gente pode até entender, né, como parte de uma certa abordagem de esclarecimento, né, saúde mental para a população. Ou seja, os transtornos mentais devem ser tratados, né, enfrentados como a gente enfrenta doenças. Elas não são falta de boa vontade, falta de fé, má educação, família ruim, orientação política, não. Né? Quer dizer, isso é um assunto sério. Mas parece que o jeito que a gente encontrou de dizer que transtornos são um assunto sério é dizer que eles são doenças. Né? Porque senão a população comum, as pessoas comuns, vão entender que se não é doença, é moral. Gente, passamos do tempo. Já foi a época em que isso estava posto aí para as pessoas, né? Vamos aumentar um pouco a expectativa, né? Vamos aumentar um pouco o nível de complexidade, né? Do que é posto aí como campanha de esclarecimento, né? E dizer, chama-se disorder, não chama-se disease. Disorder a gente traduziu por transtorno. Transtorno é uma dificuldade na sua vida. É uma coisa que traz desvantagem, é uma coisa que atrapalha o estudo, que atrapalha o trabalho, né? Mas está nesse estatuto híbrido, nessa região, né? entre
entre o biológico e o mental, se vocês quiserem, entre a linguagem e o comportamento, se vocês quiserem, entre o fato e o valor, se vocês quiserem, e os transtornos. E esse é o ponto que a gente advoga mais importante, né? Os transtornos, eles se alteram, né? Eles, não é que elas mudam só porque eu mudei o nome deles, mas eles se transformam na maneira como a gente fala sobre eles. Por quê? Porque eles são feitos também de sofrimento. Eles não são só feitos de disfuncionabilidade, de inibições, de coerções mentais. Eles são expressões de sofrimento. E o sofrimento muda conforme a gente fala dele. Inclusive, é porque a gente fala dele de forma moral, que ele muda num sentido, e é porque a gente fala dele de forma imoral, amoral, biológica, porque ele muda em outro sentido. Vamos partir de que nós entendemos aqui que a palavra, né, que a expectativa social é que seja uma doença. Porque parece que só sendo uma doença é para a gente prestar atenção. Só sendo uma doença para a gente ter política pública. Só sendo uma doença para a gente garantir acesso, condições de tratamento, medicação, seja o que for para essas pessoas. Mas é justamente nessa expectativa, aparentemente, que o Gregório está decepcionado porque ele não tem TDAH. Ajudando? É claro. Sabe quantas vezes eu esqueci meu filho na escola? 38. Aí o pessoal me chamava de... Atentem para o paradoxo. Quantas vezes eu esqueci meu filho na escola? 38 vezes. Notam alguma coisa errada nisso? Uma pessoa que esquece o filho sistematicamente não esquece o número exato de esquecimentos. 38. Não 39, não 37, 38. Aqui já começa a engenhosidade dialética da nossa conversa. Chamava de pai relapso, de pai merda, ameaçava chamar o conselho tutelar, até que eu descobri o advento do TDAH e hoje não, eu sou um pai com TDAH. É diferente, você quer me tirar isso? Olha o que a gente está falando. Antes, isso era posto no registro moral. Você é um pai ruim, você não gosta do seu filho, você tem pouco investimento, né? Porque por isso que você esquece, né? Agora daí a gente muda o nome, agora vira TDAH, e daí ela passa a sofrer com uma condição que explica completamente 38 esquecimentos do filho na escola. Veja, é para isto que existe a psicanálise, né? Para dizer assim, você não é só responsável pela sua condição de sujeito da consciência. A gente também é responsável pelos nossos sonhos, a gente também é responsável pelos nossos atos falhos, a gente também é responsável pelos nossos lapsos, esquecimentos. A gente é responsável pelos nossos sintomas. Mas, e daí vem a psicanálise dizendo, responsabilidade é um termo muito assim guarda-chuva, né? Responsabilidade vai ser tomado pelo senso comum, moralista, dizendo assim, então você é culpado. Se você é responsável, porque você é culpado. Porque se você pode agir, é você que tem a ver, então você está culpando. Você está culpando a vítima, você está culpando a pessoa que tem uma limitação, né? Ou seja, essa crítica só faz sentido num modelo de subjetividade extremamente simplificado. Um modelo de subjetividade onde ou você é o senhor soberano, o cavaleiro do zodíaco, capaz de dominar o seu destino e o céu e a terra, ou você é uma Maria Mole passiva, vítima da sua dopamina, escravo da sua serotonina, é um mero efeito da sua genética comportamental. Gente, será que não temos um modelo um pouquinho mais complicado sobre, inclusive, o que é responsabilidade, sobre o que é culpa, o que é implicação, né? Quer dizer, veja, não vá ler a psicanálise de forma consciencialista, que é a maior bobagem que a gente vê por aí, né? Ou seja, o sujeito não entende que o sujeito inconsciente é outra coisa. Ele diz assim, então você está dizendo que o sujeito que quer fazer aquele sintoma, ele gosta daquele sintoma, é isso que ele quer? Ou seja, não fala esse tipo de bobagem, né? Porque isso desacredita indevidamente a psicanálise, mas
devidamente, você que fala isso. E Quer me estamos transformar aqui. de novo num pai merda? Olha lá, voltei a ser um pai merda. Você estava justificando a sua irresponsabilidade com uma doença que você nem sabe se tinha. É isso? Claro, você quer que eu fale o quê? Meu Deus. Desculpa, diretor da escola do meu filho. Eu estava fumando maconha e jogando FIFA. Aí, o jogo era online e eu não quis pausar. Aí eu deixei meu filho aqui esperando 2h30. Veja, ele está dizendo o que ele estava fazendo enquanto esquecia recorrentemente o filho na escola. Ele estava jogando videogame e fumando maconha. Daí, o que ele está dizendo? Você quer que eu diga a verdade para a escola? Ou seja, o TDAH a serviço da sutura moral e da mentira, do relaxo e da falta de ocupação do pai com o seu filho. Gente, isso é um discurso, né? A gente ri porque a gente se reconhece, ou reconhece o vizinho, ou reconhece o tio, ou reconhece a escola. A gente ri porque isso aqui não é século XIX, isso aqui não é século XVIII, isso aqui a gente já viu gente fazendo e agora você fala, putz, tá acontecendo. Não é uma invenção da cabecinha do tio Cris. Tá aí, na realidade. Por um lado, crianças que estão longe da máquina discursiva do diagnóstico, sofrendo nas periferias por falta de diagnóstico. E do outro lado, nas classes médias, as crianças sofrendo com excesso de diagnóstico. Por quê? Porque virou várzea. Virou isso aqui que a gente está vendo. É verdade isso? Não importa se é verdade, eu tinha TDAH. É isso que importa. Eu preciso desse laudo, vai, escreve aí. Desculpa, mas O se eu... que eu vou fazer na vida? É verdade? O senhor fumava maconha, ficava jogando FIFA, por isso esquecia seu filho? Não quero falar a seu respeito. Não quero pôr conflito. Conflito interno, intersubjetivo, entre família e escola, entre padrões morais, entre médico e paciente, que é o que a gente está vendo aqui. Não vamos falar sobre isso? Para quê? Por que a gente não adota uma atitude assim positiva? Né? Por que a gente não olha para o lado bom das coisas? O copo que está meio cheio. Né? E essas coisas mais difíceis, né? Que de repente vão gerar um certo mal-estar, verdades amargas. Vamos mudar de assunto? Vamos colocar outro assunto aqui? E aqui que eu estou insistindo. Qual é a prática que se relaciona, não é a única, mas que se define por uma relação do sujeito com a verdade na palavra. Psicanálise. Isso aqui complica para nós. Né? Não, eu estou mentindo, tá? Eu estou enganando todo mundo. Legal, sou um cínico. E aí? Tá valendo, não tá? Não tá valendo. E o nosso argumento não vai ser moral. Não vai ser o cinismo é muito ruim para você. Vai ser assim, o cinismo, ele é um jeito que essa pessoa está encontrando para abordar sua divisão, conflitos, né? Para maltratar a sua conflitiva. Bom, O que eu vou fazer na vida? o que eu vou fazer na vida? Preciso de um alvará para minha sequela. Desculpa, mas eu não posso fazer nada. Pode sim. Pode refazer o exame. Vai dar o mesmo resultado. Você não tem TDAH. Então, como é que... Olha a paradinha. Pode sim. Ou seja, aquela paradinha cínica, né? Pode sim, você tá pensando, né? No que eu tô pensando. Eu vou ter que dizer, capaz que você morde a isca aí, né? Você entendeu. Passa o laudo, cara. Passa o laudo. Vai ser mais rápido, o plano de saúde não vai ficar sabendo, a gente tem um acordo aqui, eu vou falar que você é um bom médico. Vamos lá, nós. Né? E isso aí, o que é? É um laço discursivo que o Gregório está pegando da realidade e encenando de uma forma caricata, ou seja, exagerada. Então, como é que um médico me falou que eu tenho TDAH? Que médico? Um médico aí do TikTok. Não sei se você sabe aquele exame que tem. É assim, eles vão falando coisas assim, se você abaixar os 5 dedos é porque você tem TDAH, eu gabaritei. Que é assim, no final. Tem TDAH. Gente, vocês reconheceram isso aí?
gente que na internet, né? E daí a gente denuncia, a pessoa fica bravinha, né? Que acha que a gente está concorrendo em guerra de mercado. Que o cara só consegue entender que o outro joga pelas mesmas regras dele. Que isso aqui, quando a gente denuncia, é porque a gente quer mais mercado para psicanálise. Quer dizer, o cinismo da coisa, a indiferença com a verdade é tamanha que não importa, né? Quer dizer, põe os 5 dedos aí. Você faz isso, você faz aquilo, você faz outro, se concentra, né? Então você tem TDAH. Daí a gente vem a público e diz, gente, isso aí é enganação. Eu falo, não, eu estou informando as pessoas. Eu estou esclarecendo as pessoas. Eu estou contando uma história sobre dopamina, do Delaganor, que é pouca vergonha, mentiroso, cara que fala atrocidade sem base científica alguma. E aparece lá o quê? Baseado em evidências. Baseado em evidências falsas. Baseado em evidências derrogadas. Né? E ali, muita gente está dizendo, olha, mas são sites com milhões de TikToks e companhia fazendo diagnóstico assim. Eu acho que eu teria uma resposta, mas é um dedo só, não sei. Não vou ser tão explícito quanto meu amigo Gregório. Entendeu? E como você agora vai me dizer que eu não tenho, vai desautorizar um médico do TikTok, milhões de seguidores? Olha lá. Desculpa perguntar, mas quantos seguidores? Um monte de gente. Olha só, a sua consulta acabou. Eu tenho mais pacientes para atender, por favor. Então me dá aí outra coisa, qualquer coisa. Não posso. Pode botar outra coisa. Borderline, não existe isso. Foi Olha borderline. lá, olha lá. Quer dizer, já que não é o TDAH, no fundo, o que eu preciso? Eu preciso de um laudo, eu preciso de um papel dizendo que eu tenho, assim, alguma vantagem, algum Pix. Eu tô no Pix. Você não fala comigo como se fosse, enfim, qualquer um, porque borderline, pode ser borderline, né? Ou seja, ele vai começar aqui uma lista de diagnósticos, vamos dizer, populares, né? Diagnósticos que fazem parte, né? Vamos ser assim agora explícitos, das políticas identitárias, gente. Há um identitarismo malsão dentro da psicologia e é esta coisa aqui que a gente está vendo. Ah, não, mas então quer dizer que eu me agarro a esses nomes porque isso dá consistência ontológica para minha identidade? Porque daí eu descubro um sentido que organiza a minha vida, porque aí eu suturo com significado tudo aquilo que eu não compreendo em mim mesmo, e isso me faz o que? Participar de uma comunidade que a gente se defende todo mundo. Como disse lá na querida Gabriela Prioli, faz sim, faz você um burro, você não se pergunta sobre nada. Não quer dizer que eu tenha educação formal, quer dizer que você não é capaz de se perguntar sobre algo. Você se vende para um engajamento identitário. Isso aqui é a doença, não é cura. Ah, mas está dizendo que... Não. Existe borderline, existe, todos esses transtornos existem. Agora, nós estamos falando de outra coisa quando isso vira o quê? Uma marcha identitária, né? Tal qual o Gregório está colocando. Ele é bom que me dá o direito de xingar o chefe, não dá? Borderline? Me dá um negócio aí desses. Narcisista. Transtorno narcisista, sei lá o quê. Transtorno narcisista. O Messi não tem Asperger. As pessoas inventaram isso, é fake news. Então inventa pra mim aí. Meu Deus, você tem... Olha lá. Como as pessoas inventaram, então a gente pode fazer nossa invenção aqui, né? E pessoas, olha lá, pessoas famosas. Esse é outro truque magistral de políticas identitárias no mau sentido. Há políticas identitárias ótimas, importantíssimas, de subjetividades minorizadas, segregadas, excluídas. A gente precisa dar força para reconhecer essas identidades. Agora, isso aqui é outra coisa, gente. Isso aqui é o uso do identitarismo por, olha lá, um homem branco, poderoso, pai de família, e etc. Diz que ele é seu filho em escola. Poor guy. Você tem noção de que o TDAH é uma doença muito séria? Muito séria. Pessoas sofrem por causa disso. Olha lá.
A mesma mensagem, tá posta aí. Daniel. Meu nome é Júlio. Que Júlio? Você não é o Daniel? Desculpa. Peraí. Perdão, você tá lendo o diagnóstico de outra pessoa? Você não é o... Não. Meu nome é Júlio. O médico se atrapalhou. Eu acho que eu também tenho TDAH. Olha que loucura. Sabe? Agora vê. Então, velho. Vacina é muito Tô difícil mesmo. Olha lá, olha lá, olha lá. Fechou. Vamos jogar um FIFA? Olha lá, olha lá. Genial conclusão, né? Bem, TDAH, border, Asperger, Asperger, as pessoas também saem. uma coisa narcisismo, sei lá o quê, só pra eu Narcisismo, mulher, por isso é. exemplo. Narcisismo, Tem nada a ver. sei Narcisismo, lá o quê, bem, narcisismo. sabe? Alguma coisa que dê direito, sei lá, mandar nude de madrugada pra ex, É. tá? Sim. Já me previne Dá uma direito? coisa, Me outra desculpa coisa, se eu outra coisa. fizer. Entendeu? Não preciso pagar a Tenta conta. falar um burnoutzinho meio de Burnout, né? Tipo, tudo isso 15 dias, não. 10 dias, tá? Não é bagunça, não resolve. Olha lá, olha lá, olha lá. O que é isso? É diagnóstico negociado, gente. É o diagnóstico que a gente combina, né? Eu, você, o Zé, os caras, a gente marca, monta o time aqui. Muito interessante essa virada final, né? Que a gente fica na dúvida. O médico tá tirando sarro? Ou será que não tem um médico que segue o TikTok, negocia o laudo na baseada e se atrapalha? Trocou a ficha do paciente. Nossa, que péssimo. Imaginou? Você troca a ficha do paciente. Sua moral como médico, né, tá acabada. Você fez um erro, né? Como é que ele brinca, né? Ou então tá falando sério. Ele diz, é porque eu tenho também TDAH, né? Então esse meu erro apagou, põe na conta, neurodiversidade e estamos limpos. Gente, se você sofre com um transtorno, se você tem uma alteração, neurodiversidade, né? Uma neuroatipia, não deixe que isso aconteça, né? Lute para que a sua condição seja bem reconhecida, que ela seja, assim, produto de um diagnóstico bem feito, né? Você chegar num diagnóstico de TDAH, e alguns testes, né, que foram então aí estabelecidos pelas associações psicológicas. Tem padrão brasileiro para isso? Ou nós estamos pegando o padrão americano? Você foi lá e fez, são testes longos, chatos de fazer. Quando alguém te disser, eu tenho TDAH, você fez a bateria completa, né? São pelo menos 3. Né? São, assim, uma semana nessa brincadeira, não vai ser antes. Pergunta. Por quê? Porque a gente gosta de, assim, se enganar também. Isso não vai diminuir o teu sofrimento, a dignidade do teu sofrimento. Talvez você encontre um jeito de melhor reconhecê-lo, né? Melhor viver com isso. Né? Diagnósticos não são rótulos. Rótulo a gente põe em produto. Você quer ser tratado como um produto? Compre o rótulo, ponha e use ao seu bel prazer. Diagnóstico tem que ver com etiologia, tem que ver com semiologia, tem que ver com terapêutica continuada. O que o sujeito vai fazer? Né? Veja, em nenhum momento desse vídeo se discutiu. Bom, se você tem TDAH, então você precisa se tratar. O que o senhor está fazendo para tratar o seu TDAH? A, comendo couve-flor. B, correndo de manhã. Tomando metilfenidato. Conserta, pondera. É isso? Foi ao psiquiatra? Última vez? Quando? Veja, há uma acomodação muito grande trazida pelo diagnóstico. E essa acomodação é identitária, gente. Então, vamos pôr em questão, né, nossa relação com o sofrimento, porque ela pode ser muito mais interessante do que um rótulo. Pode ser muito mais interessante do que a negação disso, transformação disso num assunto moral. Não é para negar
E não é para estupidamente dizer que quem está pedindo para você pensar criticamente está negando. Está entendendo? Né? Pensar criticamente não é negar. Negar é o que talvez está acontecendo antes de você poder escutar o que está sendo dito, né? Com rigor, com atenção, com lealdade. Combinado? Querido Gregório, tenho mais que te agradecer. Eu lembro do nosso último encontro na Flip. Gregório indo para a mesa dele, eu para mim. Gregório, a gente a favor, passa lá. E apareceu, dava assim um sketch do Porta dos Fundos, que agora está num novo formato, né? Uma redefinição aí societária muito boa, vai permitir que novas coisas sejam pensadas e também financiadas e produzidas. Boa sorte, vida longa, Porta dos Fundos, Gregório. Fábio De Luca, sensacional, o médico que queremos no nosso futuro brasileiro, né? Que aqui é o ator que faz o personagem do médico, né? Braço, pega a canoa de aqueronta, não tem esse negócio de balinha e não sei o que, larga o remo que eu tô com uma dificuldade jogando FIFA, entendeu? É remo mesmo. 1, 2, que a gente vai junto e chega lá. Braço!